Agora sim. Graças e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 123. 1, 2, 3. Salmo 123. Este é o texto que, com a graça do Senhor, será exposto nesta noite. Fiquemos todos de pé. Eu vou ler, os irmãos acompanham atentamente a leitura da Sagrada, inerrante, autoritativa palavra do Senhor. Diz assim, Salmo 123. Cântico de romagem. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. Oremos ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, nosso Pai. Senhor, que é Deus nos céus e na terra, só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Nós viemos aqui nesta noite prestar um culto ao Senhor e agora nos preparamos para o ápice do culto, o momento da pregação, o momento em que o Senhor fala conosco, fala aos nossos corações, nos edifica, nos instrui, nos exorta, nos alimenta, nos constrói em Cristo Jesus. O nosso pedido, ó Pai, é que, de fato, o Senhor seja servido de assim agir conosco nesta noite. Para isso, me usa como instrumento Teu nas Tuas mãos, para que eu pregue tão somente a Tua palavra e nada mais além dela. É assim que te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar? Você com certeza já sofreu bullying. Você sabe o que é isso? Principalmente nos tempos de colégio. Quando nós somos jovens, estudamos no colégio, nós sofremos algum bullying, uma brincadeirazinha chata, um apelido que é colocado, uma certa zombaria, porque a gente tem defeito. Alguém tem uma testa maior, tem um nariz mais avantajado, tem uma orelha grande, uma orelha pequena, é alguém que é baixinho, é alto, é magro, é gordo. De todo jeito as pessoas encontram um motivo para caçoar da gente, não é verdade? Isso acontece também com a nossa fé. Você é crente, você sabe muito bem o que é isso. Talvez vocês mais antigos já tenham sido chamados de bodes. Não sei porquê, talvez os antigos consigam explicar, mas os crentes eram chamados de bodes. Do povo da Bíblia preta, do livro preto. Né? E infelizmente, a nossa fé, ela é quase que jogada no lixo pelos outros, enquanto eles zombam de nós. Nós sofremos com isso, nós somos chamados para pregar o Evangelho, para proclamar as maravilhas do Senhor, mas somos impedidos de fazê-lo justamente por aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Não é assim? Talvez você já tenha sofrido algum tipo de escárnio e zombaria simplesmente por ser crente. Talvez seja por isso que você é traumatizado hoje. Não anda com a Bíblia, não se diz cristão. Ao ser perguntado qual a sua religião, você diz, eu creio em Deus, mas você está aqui todos os domingos. Você professou a sua fé, você foi batizado, você tem vergonha do Evangelho, porque já zombaram de você, porque já caçoaram de você, do seu cristianismo, da sua fé, do seu Cristo. Nós passamos por isso, infelizmente. Na família, por parte dos pais, que não são crentes e olham para você e dizem, eu te ensinei um caminho e agora você passou para a lei dos crentes. Já ouviu isso? Seja da parte do filho, pai, mãe, depois de tanto tempo,
O Senhor agora vai mudar da água para o vinho. O Senhor me ensinou o caminho, agora está indo para outro. Seja da parte dos amigos. E talvez aqui esteja a maior vergonha que nós passamos. Tu é crente, é? Que conversa. Que loucura. Eles zombam da nossa fé. O Salmo 123 nos ensina como reagir diante da zombaria. Quando as pessoas imaginarem que a sua fé não serve para nada, quando elas questionarem a sua fé, quando elas lhe colocarem contra a parede, você tem como responder a elas. O Salmo 123 nos ensina como reagir diante do momento em que a nossa fé está sendo vilipendiada. Veja, Salmo 123 nos mostra, primeiramente, qual deve ser a nossa atitude diante da hostilidade, da perseguição, da zombaria, quando nós não aguentamos mais não poder servir ao nosso Deus. O primeiro versículo nos ensina qual deve ser a nossa atitude. Volte seus olhos para o versículo 1, ele diz assim: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Sua atitude deve ser primeiramente de reverência. Você já deve ter conhecido pessoas orgulhosas, arrogantes. Ela sempre olha para você de cima para baixo, não é? Você sempre é menor que ela está acima de você. Você não consegue dialogar com essa pessoa porque todas as vezes que você fala alguma coisa, ela fala duas por cima. Sempre que você tenta chegar para essa pessoa, você tem que chegar olhando de baixo para cima. Isso é quase que um reconhecimento de quem é que manda, quem é superior. O que o salmista está nos dizendo é, nesses momentos de perseguição, de zombaria, de desprezo, quando os soberbos brincam com a nossa fé, nós devemos, antes de qualquer coisa, prestarmos reverência a Deus. A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. Eu vou olhar para Deus, de baixo para cima. Onde é que ele está? Nos céus. Onde é que ele habita? Nos céus. Lembra do Salmo número 15? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo lugar? É lá onde Deus mora. Nos lugares altos. As nuvens são o estrado dos seus pés. É lá onde está o seu trono, de onde ele governa todo o universo. E não há um ser nesse universo que não o chame de Senhor, querendo ou não. É assim que você deve olhar para Deus. Sabe, isso acalma o seu coração, porque diante da zombaria daqueles que pisam na sua fé, que negociam tantas coisas por causa da sua fé, deixam de ser até amigos seus por causa da sua fé, você pode ter a certeza de que há um Deus no céu que controla todo o universo, que tem os zombadores em suas mãos, que conhece cada palavra que sai da boca deles, que entende o pecado no coração deles e que está no controle de absolutamente tudo. Olhar para Deus, elevando os olhos, como quem olha para o céu, é reconhecer que Ele é Senhor, que Ele está entronizado, que lá do seu trono Ele reina e que não há ninguém nesse mundo que possa destruir a sua fé. Seus pais, seus filhos, seus amigos, seus colegas, seja lá quem for, que zombe da sua fé, jamais poderá ser maior do que o seu Deus. Ele está nos céus, Ele é criador de tudo, Ele controla tudo, Ele reina sobre tudo. Ele é Senhor do universo. Nada foge à sua soberania. Sabe, essas são as mesmas palavras que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar na oração dominical. Você lembra? Nós chamamos de Pai Nosso, né? Orem assim: Pai Nosso que estás no céu. Reconhecer a soberania do Senhor, irmãos, nos traz calma diante da zombaria. Nos traz sossego diante do desprezo.
Por que você precisa da atenção dos seus pais? Por que você precisa da atenção dos seus filhos? Por que você precisa da atenção dos seus colegas e amigos que tanto zombam da sua fé? Você tem um Deus que habita nos céus, o qual você pode chamar de Pai, que não te abandona, que é Senhor sobre tudo e todos, que cuida da sua vida, que te tem em suas mãos. Por que você precisa de outra coisa? Já percebeu que todas as vezes que nós cedemos ao desejo das trevas diante da zombaria com a nossa fé, nós estamos fazendo uma espécie de idolatria, cometendo um pecado? Nós cedemos porque nós nos sentimos constrangidos. Teu Deus não é verdadeiro, ser crente é uma grande bobagem, ir para a igreja é uma perda de tempo, tu ficou louco, tu cometeu um suicídio racional, agora tu só pensa em fé, agora tu virou um religioso. Você não está abrindo os olhos para a realidade. Você não está pensando direito. Bota o pé no chão. Esquece essa coisa de religião. E nós cedemos. Sabe por quê? Porque nós não reconhecemos Deus como Senhor. Senhor da nossa razão, Senhor do nosso coração, Senhor da nossa fé, Senhor dos zombadores. Até eles um dia hão de prestar contas ao nosso Deus. Pai nosso que estás no céu. Essa é uma certeza que nós temos em nosso coração, irmãos. É assim que nós devemos olhar para o Senhor, como um Pai nosso, alguém que habita nos céus. Se nós quisermos falar com Ele, nós precisamos olhar para Ele, elevar os olhos a Ele. Agora eu quero que você perceba uma coisa. O texto, pelo menos o primeiro versículo, não está no plural. O verbo está no singular. Você sabe muito bem, singular é uma pessoa. Ele diz, a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Eu elevo os olhos. Eu olho para o meu Senhor com esse sentimento de que Ele é Deus, que Ele habita nos céus, que Ele está em um lugar inacessível, que Ele é soberano, que o seu trono é nas alturas, que Ele governa o mundo. Eu olho assim. A igreja tem sofrido com zombadores, com pessoas que querem fechar a igreja, destruir o corpo de Cristo, pessoas que tentam influenciar a igreja para abandonar os caminhos do Senhor. E nós muitas vezes abandonamos o nosso dever particular de adorar o Senhor. Nós imaginamos que a igreja como um todo deve se reunir e lutar contra as trevas. Nós nos esquecemos que cada um, particularmente, deve ter o seu coração doado ao reconhecimento da soberania de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Você está aqui nessa noite hoje, reunido em congregação, em comunhão, corpo de Cristo. Eu não sei que parte do corpo você é. Se você é dedo mindinho, se você é orelha, se você é pé, joelho, cotovelo. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Você precisa estar ligado ao cabeça. Individualmente. Sua vida com Deus, particularmente. Enxergando-o como Senhor da sua existência. Não apenas de forma comunitária, não apenas no domingo, à noite, dia do Senhor, culto público, todo mundo reunido, mas e você? Você sabe muito bem que isso tem sido difícil. É fácil cantarmos ao Senhor, lermos a Bíblia, declararmos que Ele é o nosso Deus, elevarmos os olhos aos céus de forma comunitária. Não é fácil? Mas particularmente, isso é difícil. Nós erramos bastante, porque nós não elevamos os nossos olhos àquele que habita nas alturas. Nós o fazemos no culto público. Faça isso pessoalmente. No momento do escárnio, no momento da zombaria, no momento em que sua fé for colocada em xeque, busque ao Senhor. Eleve os seus olhos a Ele. Reconheça-o como soberano, inclusive, dos próprios zombadores. Além diante
do desprezo, da zombaria, dos soberbos, que ridicularizam a nossa fé. Nós precisamos também ter uma expectativa. A nossa atitude deve ser reconhecer que o Senhor é elevado sobre tudo e todos e controla todas as situações e o mundo inteiro está em suas mãos, mas nós também devemos ter uma expectativa de como devemos agir. Preste atenção no versículo número 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Você já viu aquelas mulheres rendeiras? Elas fazem renda. Tem um bocado de negocinho, os irmãos me perdoem, no seu nome, não é a minha praia. Mas elas vão girando o negócio para cá e gira para lá e bota outro no canto e puxa e mexe. E quando você olha, está aquela renda linda, perfeita. Ela vai ensinar alguém a fazer isso? Onde é que os olhos ficam? Nas mãos. Puxa para cá, puxa para lá. Não é assim que a gente ensina alguém? Faz assim, bota por aqui, desse jeito. A gente olha o que a outra pessoa está fazendo. É assim que nós aprendemos. O que o salmista está dizendo é: um senhor vai ensinar muito bem o seu servo ou o seu escravo a fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito. E o seu servo precisa observar muito bem as suas mãos. Ele vai saber onde tem que colocar a agulha, quantos pontos tem que ser dados. Ele vai saber até onde ele pode ir, quando ele vai mudar a cor do fio, da linha. Ele vai olhar para as mãos do seu Senhor. Da mesma forma, a mulher, a serva, olhará para a mão da sua senhora. Ela ensinará, a fim de que o servo ou a serva faça por conta própria. Aprendeu com o seu senhor, agora você vai fazer sozinho. Você é servo, você deve agir assim. O seu senhor faz, o seu senhor lhe ensina, e agora que você prestou atenção nas suas mãos, nos detalhes, em como fazer aquilo, você faz por si só. Os olhos do servo estão nas mãos do seu senhor. Qual a nossa expectativa diante da zombaria contra a nossa fé? Deus nos dirá o que fazer. Ele nos ensinará como fazer. Ele estará conosco no momento de fazermos. E vejam, irmãos, talvez seja um pouco genérico dizer assim: olha, Deus vai me dizer o que fazer. Óbvio, nós não cremos em novas revelações. Nós não cremos que Deus vai aparecer de repente quando estiverem zombando da sua fé e dizer: fulano, fulana, faça isso, isso. Nós sabemos que a lei dele, a vontade revelada dele já nos foi dada na Sagrada Escritura, não é isso? Você sabe disso, você crê assim. Nós precisamos, irmãos, além de tudo, nutrir um conhecimento da Sagrada Escritura, a fim de sabermos reagir quando somos perseguidos, quando somos zombados, quando somos desprezados por causa da nossa fé. Dependermos totalmente do Senhor, confiarmos plenamente nele, entendermos que Ele é Senhor e nós somos servos. O que é que um servo faz? Ele obedece irrestritamente ao seu Senhor. Nós devemos olhar para Deus. Nós devemos nos lembrar do quanto Deus agiu com homens que tentaram destruir a fé do seu povo. Para que exemplo melhor do que o próprio Paulo? O Senhor Jesus aparece a ele no caminho de Damasco e ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo morreu. É interessante como no texto de Atos capítulo 9, nós vemos paralelos com a morte. Em outro momento eu posso falar melhor sobre isso. Mas você deve se lembrar também que ele passa 3 dias sem comer, nem beber e sem ver absolutamente nada, prostrado e deitado em uma cama, à semelhança de um morto. Nós temos inúmeros casos no Antigo Testamento, na história de Israel, de como Deus lidou com homens que tentaram destruir o seu povo.
Eles eram pisados, esmagados, a terra se abria e os engolia. Porque Deus cuida do seu povo. Olhar para as mãos do nosso Senhor é enxergar como Ele tem agido durante toda a história e confiarmos que Ele continua agindo até hoje. Essa é uma perspectiva bíblica da escravidão. A palavra servo aqui é a mesma palavra escravo. E é isso que nós somos, escravos do nosso Senhor. Ele age conosco da forma como Ele quer. Ele nos manda para os lugares onde Ele quer que nós estejamos. Ele nos faz experimentar aquilo que Ele quer que nós experimentemos. As suas mãos estão o tempo inteiro, providencialmente, agindo conosco, inclusive no mal, na zombaria, no escárnio, no bullying contra a nossa fé. Vocês devem se lembrar também da história de José do Egito. Lá no final da sua história, ele reencontra os seus irmãos, e os seus irmãos pedem perdão a ele por tudo que fizeram, com medo de serem, talvez, vingados pelo que aconteceu. As palavras de José são claras e objetivas. Vocês estavam fazendo mal contra mim, mas Deus estava fazendo o bem. Vejam, infelizmente algumas versões trazem mais ou menos assim: vocês estavam fazendo mal comigo ou contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Na verdade, o que José está dizendo é que enquanto os homens faziam mal, Deus intentava o bem. Meus irmãos, Lutero tem uma frase muito icônica, ele diz assim: Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Deus, ele não faz o mal, mas ele controla o mal. Quando o mal acontece, é também Deus agindo, a fim de que os seus filhos sejam tratados, a fim de que os seus filhos o reconheçam como Senhor, a fim de que os seus filhos elevem os olhos para os céus, em reverência a Ele, reconhecendo-o como soberano sobre tudo e todos. A nossa expectativa deve ser de que o Senhor Deus está com suas mãos providentes, cuidando da nossa história. Além de nos dizer qual deve ser a nossa atitude e a nossa expectativa, o Salmo 123 também nos ensina qual deve ser a nossa oração diante do escárnio, da zombaria, do desprezo daqueles que se envergonham da nossa fé. Veja o versículo número 3 e versículo número 4, diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Qual é o motivo de todo o salmo ter sido escrito? Versículo 3 e 4. O povo está sobremodo farto de desprezo. A alma está saturada de escárnio, de desprezo dos soberbos. São as palavras dele. É por isso que ele escreve esse salmo. É por isso que ele eleva os olhos aos céus, reconhecendo que Deus tem o controle de tudo aquilo. É por isso que ele diz que o servo olha para as mãos do seu Senhor, porque ele consegue enxergar todo o universo nas mãos do seu Deus. E ele olha para a zombaria, para o escárnio, para o desprezo, para os soberbos, para aqueles que lutam contra ele, para aqueles que tentam destruir a sua fé. E ele diz: o meu Deus está agindo. Nada foge ao seu controle. Eu estou olhando para as mãos dele e o que eu vejo é a minha vida. O que eu vejo é a igreja do Senhor, é a sua noiva, é o universo em suas mãos. Eu não pisco. É isso que está nas suas mãos. Eu não tenho medo. Eu não titubeio. Eu não volto atrás. A oração do salmista é um reconhecimento de tudo isso.
Mas eu quero que você perceba um detalhe. Três palavras, aliás, perdão, uma palavra é repetida 3 vezes aqui. A palavra misericórdia. No final do versículo 2, diz assim, até que se compadeça de nós. Aí o versículo 3 tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. A palavra se compadeça de nós é a mesma palavra misericórdia. Se você vê na língua original, no texto original, em hebraico, você vai ver que é a mesmíssima palavra. É como se dissesse assim, até que tenha misericórdia de nós. Aí no versículo 3 ele começa a oração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Quando nós temos palavras repetidas na literatura hebraica, principalmente na poesia, nós temos uma ênfase. Misericórdia. A nossa oração diante de zombadores deve ser uma oração por misericórdia. E eu quero que você entenda muito bem o que é isso. Misericórdia é quando Deus não te dá aquilo que você merece. Vamos lá. Você é um pecador, você atirou pedra na cruz, por causa de você o Filho de Deus foi morto. Você merece o quê? Inferno, condenação, juízo. Você vai para o inferno? Eu espero que não. Isso é misericórdia de Deus. Nós merecemos a punição, nós merecemos o juízo e Ele priva isso de nós. Isso é misericórdia da parte dele. Graça, bondade, é quando Ele nos dá aquilo que nós não fizemos por onde merecer. É um presente. Você não fez nada para merecer, você não pagou, e Deus vai lá e lhe dá vida eterna. Você não fez nada para ter vida eterna, Ele lhe dá. São duas coisas. Deus não te dá o inferno, Ele tira você do inferno, e Ele ainda te dá vida eterna. É um presente. Misericórdia e graça. Nesse salmo, o que o salmista está clamando é por misericórdia. Preste atenção que isso muda a forma como nós enxergamos a zombaria contra a nossa fé. Se ele clama por misericórdia, o que há nas entrelinhas, o pressuposto dele é que é isso que ele merece. Você consegue entender? Ele clama, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Ou seja, não nos dê aquilo que nós merecemos. Nossa alma está farta de desprezo, saturada do escárnio, dos soberbos. Nós não aguentamos mais. Tenha misericórdia. O que ele está dizendo é o seguinte: é isso mesmo que eu mereço. Ser desprezado, ser pisado, ser envergonhado, sofrer muito bullying por causa da minha fé. É isso que eu mereço. Eu sou um pecador miserável. Eu não tenho valor algum. Eu peco todos os dias. Eu deveria ser envergonhado para todo sempre no inferno. Mas eu estou sofrendo uma vergonha momentânea aqui. Eu mereço isso, Senhor. Mas eu não estou aguentando. Tem misericórdia. Não me deixe passar por aquilo que eu de fato mereço. Irmãos, isso deve moldar as nossas orações nesses momentos. Sabe por quê? O nosso coração acaba sendo tão soberbo quanto aqueles que escarnecem da nossa fé. Isso se mostra nas nossas orações. Nós sempre oramos dizendo, Deus me tira desse momento ruim. Deus afasta de mim os meus inimigos, aqueles que querem tirar a minha fé, aqueles que atrapalham o meu relacionamento contigo. Não é assim que a gente ora? Como se isso fosse direito nosso. Na verdade, nós não deveríamos ter relacionamento nenhum com Deus. O fato de Deus se aproximar de nós é pura misericórdia. Pura misericórdia. Perceba que o salmista, ele não está pedindo justiça. Perceba que ele não está dizendo, tira esses homens de perto de mim, porque eu sou do Senhor. Ele não estufa o peito, não empina o seu nariz para dizer assim, eu não mereço que essas pessoas me tratem desse jeito. Eu sou filho de Deus. Eu determino, eu declaro. Não, ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque se há algo que nós merecemos, é vergonha, é escárnio,
é desprezo por toda a eternidade, para todo o sempre. Nós reconhecemos quem nós somos. Esse é o início de toda a oração. Ele não pede por mudança, não pede por justiça, mas ele pede para Deus não dar aquilo que ele merece. Livra-nos por tua misericórdia. O salmista ele não se assusta com o que está acontecendo. 1 João capítulo 3, verso 13 diz: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O salmista sabe que será odiado, que as pessoas falarão dele, que levantarão falso contra ele, que vão escarnecer da sua fé. Mas ele não se maravilha disso. Meus irmãos, nós precisamos entender quem nós somos e o que nós merecemos. Uma atitude humilde, assim como a do salmista, rogando por misericórdia, deve ser combustível das nossas orações, nos fazendo achegar a Deus prostrados, no reconhecimento de que o pior mal que poderia nos acometer é mais do que justo. É assim que você ora ao Senhor? Tem misericórdia de nós. Entendendo toda a situação. E perceba, são só 4 versículos. É uma oração pequena. O salmista não passa horas e horas orando ao Senhor. 4 versículos. Talvez a leitura não passe de 1 ou 2 minutos. E muitas vezes o nosso coração idólatra é levado a pensar que a misericórdia de Deus agirá conosco proporcional ao tempo em que nós passamos orando e clamando a Ele. Se você tem visto a sua fé sendo zombada pelos homens, se você tem passado vergonha pelo fato de ser cristão, se você tem sido perseguido porque crê no Senhor Jesus Cristo, entenda, você precisa orar a Deus de forma sincera. Não é o muito falar que fará Deus ouvir a sua oração, mas o quanto você reconhece qual a sua condição. Pecador, miserável, merecedor de toda justiça, de todo juízo, de todo inferno, de todo escárnio e zombaria, de vergonha eterna. É isso que você merece. Lembra da oração do publicano? Ele bate no peito e ele diz: tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Essa é a oração daquele que de fato alcança misericórdia da parte do Senhor. Mas, meus irmãos, esse salmo não faria o menor sentido se ele não fosse cumprido completamente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse salmo fala de homens que zombam daquele que é filho de Deus, daquele que eleva os seus olhos para os céus, que clama ao Senhor. Esse salmo não apenas se cumpre no nosso Senhor Jesus Cristo, mas o nosso Redentor, ele encarna esse salmo, ele vive esse salmo, ele ora esse salmo. Esse salmo só serve para mim e para você hoje, porque ele foi cumprido, vivido, experimentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, com quem estamos unidos. Foi o Senhor Jesus Cristo que foi zombado, que sofreu escárnio. Foi ele que foi vendado, bateram em sua cabeça, colocaram uma coroa de espinhos, o mandaram profetizar, zombando do seu ofício profético. Crucificaram o Senhor Jesus em uma cruz como um sacrifício, zombando do seu ofício sacerdotal. Deram a ele um caniço, deram a ele uma coroa de espinhos, dizendo que ele era rei dos judeus, zombando do seu ofício real. O Senhor Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei, foi zombado e escarnecido em todos os seus ofícios, provou vergonha,
provou desprezo, foi traído, foi rejeitado, estava sozinho carregando a sua cruz. Foi cuspido, foi açoitado, sangrou. Olhou para os céus como quem clama: Pai, o que o Senhor vai fazer? E o que ele ouviu? Absolutamente nada. O nosso desejo de não sofrer qualquer tipo de perseguição por causa da nossa fé só mostra o quanto o nosso coração está distante do Senhor Jesus Cristo. As palavras de Paulo são: hoje eu tenho prazer no sofrimento, nos açoites, nas enfermidades, nas dores, na perseguição. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque Cristo é trabalhado em mim, porque eu me assemelho ao meu Redentor. Mas você não gosta de sofrer, porque você não entende o quanto o seu Senhor sofreu. Você não é melhor do que Ele. Você será zombado, será rejeitado, lhe expulsarão da sua própria casa, vão deixar você solitário e sozinho, porque você crê nesse Cristo. Ninguém vai querer fazer parte do seu grupo de apresentação no colégio, na faculdade. Ninguém vai querer ser seu amigo. Ninguém vai querer se aproximar de você, porque você crê nesse Cristo. E você sofrerá exatamente como Ele. E entenda, tem que ser assim. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Serão rejeitados, traídos, pai entregando filho, filho entregando pai, pessoas sendo expulsas da sua própria casa. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi aquele que morreu por nós e sofreu tudo por nós. Esse salmo não trata da minha vida e da sua vida, mas antes trata daquilo que o Senhor Jesus Cristo sofreu por mim e por você, dizendo para mim e para você: vocês sofrerão igual. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3 nos diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Porque o nosso dever é olhar para o Senhor Jesus Cristo e ter nele ânimo para continuar a nossa jornada até o céu, independente de quem queira nos atrapalhar no meio do caminho, zombando da nossa fé, escarnecendo do nosso Cristo e tentando nos influenciar a abandonar o nosso Redentor. Esse salmo é chamado Salmo de Romagem. Esse salmo era cantado enquanto o povo caminhava para Jerusalém, para as festas do Senhor. E no meio do caminho eles eram persuadidos por muitos a abandonarem esse caminho, a não irem à casa do Senhor. Esse salmo, entendendo que Cristo o cumpre, chega para nós como uma exortação a considerarmos o Senhor como soberano sobre tudo e todos, para aprendermos que Ele está dominando o universo e tudo está nas suas mãos, em pleno controle. E na hora de vir para a igreja, caminharmos para a presença do Senhor, não sermos levados por um ou outro que tenta atrapalhar o nosso caminho. É para Ele que eu vou e ponto final. Visita chega bem na hora, né? Você vai sair do culto, aí chega visita em casa. E assim, olha, hoje não. Hoje é dia do meu Senhor. Nada me atrapalha. Eu não vou deixar a presença dEle, porque o enviado das trevas, enviado de Satanás, quer me impedir. Que é isso, meu filho? Eu sou sua mãe.
Mãe, a senhora é minha mãe, mas meu pai é ele, maior que a senhora, e ele é dono da senhora, e se a senhora não se converter a ele, eu sinto muito, mas não vamos nos ver na eternidade. Vamos para a igreja comigo. Quando nós olhamos para Deus dessa forma, irmãos, nós começamos a perceber que todas as vezes que precisarmos adentrar a presença de Deus, Satanás tentará nos impedir. É necessário olharmos para o Senhor Jesus Cristo. Você deve se lembrar que quando Pedro andava pelas águas, ele foi ao encontro do Senhor Jesus, mas o texto nos diz que ele perdeu o seu olhar. Ele parou de enxergar a Cristo e ele começou a afundar. Essa é uma realidade nossa. Lembra o que o texto nos diz? Assim como os olhos dos servos estão fitos nas mãos do seu senhor e da serva nas mãos da sua senhora. Você veio aqui cultuar um que você chama de Senhor. E quando é dito que você deve tê-lo como Senhor, olhando para as suas mãos, o que você verá? O furo dos cravos. Aquele que sofreu por você, aquele que teve suas mãos cravejadas, pregado em uma cruz, ele mostra essas mãos para você e ele diz: o que você quer? Você quer mãos lindas, perfeitas, limpinhas e cheirosas? As minhas estão furadas e sangrentas. Você quer me seguir? Você quer as suas mãos furadas também. Olhe para as mãos do seu Senhor e entenda todo o sofrimento e toda dor que ainda vai te acometer. Mas olhe para o céu entendendo que Ele está sentado à destra do trono de Deus, governando todo o universo, como Hebreus 3 nos diz, com suas mãos furadas, e tenha certeza que todo o sofrimento, todo o cravo dessa vida não se compara com a glória que teremos com o Senhor Jesus Cristo lá no céu, assentados à destra do Pai, junto com Ele, governando o universo com Ele. Olhe para as mãos do seu Senhor e entenda: se Ele sofreu por você, se Ele morreu por você, se Ele foi pregado em uma cruz por você, seja envergonhado por Ele, seja desprezado por Ele, sofra bullying por Ele, seja escarnecido por Ele, seja abandonado por Ele, fique sem ninguém, mas tenha Ele como seu Senhor. Não pisque, não tire os seus olhos das mãos cravejadas do seu Senhor. Do jeito que foi com Ele, será também com você, para a glória dEle, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Tenha prazer quando você ver a sua fé sendo zombada, quando você for escarnecido por causa desse Cristo. Lá em Atos, quando os discípulos se reencontram, eles estão sorrindo e eles mesmos dizem: nós estamos felizes, porque foi nos dada a graça de sermos jurados de morte por causa do nome de Cristo. Que nos matem, que zombem de nós, que nos mandem para a masmorra, que nos crucifiquem, que furem nossas mãos, porque enquanto eu olho para as mãos furadas de Cristo, eu vou fazer igualzinho a Ele. Eu vou seguir os passos dele, eu vou sofrer com ele, eu vou ser unido a ele no seu sofrimento e também o serei na sua glória. Esse salmo só serve para mim e para você quando nós entendemos isso. O Senhor Jesus Cristo, cumprindo o Salmo 123, nos mostrando que sim, nós podemos clamar ao Pai que tenha misericórdia de nós. Porque misericórdia é quando Ele não dá aquilo que nós merecemos. Mas Ele continua sendo justo. E para ser justo, alguém tem que pagar pelo que a gente merece. Cristo pagou. Quando olhamos para as mãos dele, nós vemos o quanto Deus pode ser misericordioso conosco. E é por causa da morte dele que nós podemos elevar os nossos olhos àquele que habita nos céus. E entender que Ele comanda a nossa existência. Que Deus possa abrir os seus olhos, para que diante da zombaria contra a sua fé, do desprezo, da solidão,
Você entenda que não está sofrendo à toa. Que na verdade é esse Deus soberano, dono do universo, controlando tudo e fazendo você um pouquinho mais parecido com seu Filho Jesus Cristo, aquele que você chama de Senhor. É Ele colocando cravos em suas mãos, para que as suas mãos sejam iguais às dele. É Ele talhando a mente de Cristo na sua mente, para que você pense igual a Ele. É Ele te fazendo trilhar o caminho que Cristo trilhou, talvez até à morte, para que você seja ainda mais parecido com Ele. Que Ele assim te abençoe e possa te fazer de fato cristão. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, Senhor amado, louvado e bendito seja o teu nome por Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que provou vergonha, aquele que foi desprezado, provou a solidão, o escárnio, aquele, ó Pai, que foi cuspido, pregado em uma cruz, e que grande vergonha ele sofreu. Ó Deus, ajude-nos a compreendermos a verdade do Evangelho, a fim de que, tendo essa verdade em nossos corações e nossa mente, possamos louvar o nome daquele que foi envergonhado, para que nós pudéssemos receber misericórdia do Senhor. E que qualquer desprezo, vergonha ou zombaria contra o teu povo apenas nos faça mais fortes em Cristo Jesus. É em nome dele que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, neste momento, nós experimentaremos exatamente aquilo que foi pregado. O Senhor Jesus dando a sua vida por nós, derramando o seu sangue e tendo a sua carne rasgada em nosso lugar. Quero chamar os presbíteros a se fazerem presentes aqui à mesa e, enquanto isso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26.